Boa noite. Boa noite. Não sei se eu já estou online. Quem entrar aí, me dá um oi. Me diz se vocês estão me ouvindo. Boa noite, boa noite. Acho que tá começando a entregar pro pessoal agora que a gente tá ao vivo. Quem tiver... Oi, boa noite. Muito obrigado aí pelo feedback. Beleza? Tá tudo ok, né? Então vocês estão me ouvindo direitinho. Perfeito. Oficialmente estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fisioterapia pediátrica e terapia manual pediátrica. Qual é a diferença das duas? O que é que as duas tratam? É a mesma coisa? Não é? Ah, meu filho está com isso. O que é que para qual profissional eu levo? Ou então, eu sou fisioterapeuta, quero entrar nessa área de pediatria, gosto muito de criança, me identifico bastante com esse público. O que é que eu faço? Fisioterapia pediátrica, quais são as áreas que eu posso atuar? É terapia manual pediátrica, tá? Então a gente vai tirar todas essas dúvidas hoje aqui, porque eu vejo que é algo que é muito recorrente, essa dúvida lá no consultório. Tanto quanto os profissionais, eu recebo mensagem de muitos fisioterapeutas, né, com dúvida, querem saber um pouquinho mais dessa área da terapia manual, da fisioterapia, que trabalha com esse público pediátrico. Então é por isso que a gente decidiu falar um pouquinho sobre isso, beleza? Mas, para quem não me conhece, meu nome é Ícaro Ramalho, eu sou fisioterapeuta, osteopata, né? Tenho especialidade em osteopatia e hoje, atualmente, eu trabalho diretamente com o público pediátrico, certo? Então, 98% aí do meu público, dos meus pacientes, são bebezinhos, crianças, né? Então, eu trabalho muito com essa área e comento sobre essa área, dou dicas, produzo conteúdo aqui na internet já tem algum tempo sobre a terapia manual pediátrica, beleza? Ontem eu fiz um postzinho aqui nos stories falando de 2 casos interessantes de torcicolo congênito, né? Que são áreas totalmente... que é uma disfunção que é bem comum no consultório, beleza? E que muitas vezes... E que o profissional que está apto para tratar esse tipo de disfunção é o fisioterapeuta, beleza? Tanto o fisioterapeuta pediátrico quanto o fisioterapeuta que trabalha com a terapia manual, beleza? Só que são em momentos diferentes, beleza, pessoal? Às vezes esse profissional, esse paciente, ele vai precisar das 2 especialidades, às vezes ele vai precisar só de uma, tá? Então, tem o momento ideal aí para gente atender esse público, mas é o fisioterapeuta que trabalha com esse tipo de disfunção. Então eu vi que isso gera muita dúvida, por isso que a gente vai comentar sobre isso. Então só para começar, trouxe até um roteirinho aqui, ó, para eu não esquecer de falar nada com vocês, beleza? Então, só para a gente iniciar a nossa live, a gente vai primeiro entender o que é, né, a definição aí da fisioterapia pediátrica. A gente sabe que a fisioterapia dentro da pediatria ela tem um leque muito grande de possibilidades, né? Então o fisioterapeuta que escolhe trabalhar nessa área, ele tem sub-áreas, ele tem outras áreas dentro da fisioterapia pediátrica que ele pode atuar, beleza? Então, o profissional que é especialista em fisioterapia pediátrica, ele vai trabalhar mais com esse público de recém-nascido, criança, bebês, pré-adolescentes. Então, para fisioterapia pediátrica, 14 anos, uma pessoa de 14 anos e 11 meses ainda estar dentro das pessoas que o fisioterapeuta pediátrico consegue atender, beleza? Então, ele pode atuar em cima aí de patologias que estejam
que sejam, na verdade, adquiridas ao longo da sua vida ou ao nascimento, ou então patologias congênitas, né? Atrofias musculares, paralisia cerebral, tudo são possíveis patologias, possíveis disfunções que esse fisioterapeuta ele vai conseguir tratar aí, né? Então existe um grande leque, a grande maioria das disfunções pediátricas nós conseguimos tratar. Então tá aí dentro da paralisia cerebral, síndrome de Down, mielomeningocele, atrofias musculares, problemas posturais, né? Escoliose, problema de postura, certo? Que são os desvios posturais. Então tudo isso o fisioterapeuta pediátrico ele consegue aí atuar em cima disso. Beleza? Então, como eu falei para vocês, quem está nessa área da fisioterapia e neonatologia, existe alguns leques de possibilidades que ele consegue trabalhar. Então, por exemplo, existe aí a fisioterapia respiratória, que o profissional ele vai trabalhar tanto na questão hospitalar, né? Não sei se vocês sabem, mas com a pandemia eu acho que isso ficou muito forte para a sociedade. Toda aquela questão ventilatória, né? Da respiração do paciente que está no UTI, por exemplo, quem faz é o fisioterapeuta especialista em respiratória, né? No caso seria o fisioterapeuta especialista em pediatria, beleza? Pode trabalhar na questão ambulatorial, em home care, né? Não sei se vocês sabem, mas tem muito paciente que, por exemplo, tem bronquiolite, tem asma, então tem profissionais, fisioterapeutas especialistas em fisioterapia respiratória que atende esse tipo de paciente. Então é aquele paciente que não necessariamente precisa estar no ambulatório do hospital ou internado, mas sei lá, teve uma crise de asma, teve uma bronquite, está com dificuldade de respirar, está com excesso de secreção. Existe a fisioterapia respiratória pediátrica, né? O profissional pode ir trabalhar em home care, numa clínica, no consultório, que tem aí manobras específicas, exercícios, enfim, tem técnicas que a gente consegue trabalhar com esse público. Beleza? Também tem aí muito forte a fisioterapia ortopédica, certo? Que está aí mais voltado por questões cirúrgicas, aquela reabilitação que é bem conhecida, né? Trabalha aí com os desvios posturais, a escoliose, tudo isso, esse profissional ele consegue atuar também, tá certo? E é muito forte a fisioterapia no trabalho da prematuridade, certo? Onde o fisioterapeuta trabalha aí na estimulação, no desenvolvimento neuropsicomotor desse bebê, para evitar ou pelo menos minimizar atraso do desenvolvimento motor daquela criança, seja porque ela nasceu prematura demais ou porque ocorreu alguma coisa aí no meio do caminho que alterou e que pode alterar o desenvolvimento motor. Então a fisioterapia pediátrica ela é bem conhecida nesse âmbito dessa questão neurofuncional que trabalha no desenvolvimento psicomotor aí da criança. Certo? Já a terapia manual pediátrica, a gente consegue, eu gosto de brincar que eu falo que a gente consegue botar a colherzinha em muita coisa, sabe? Então, como a gente trabalha o corpo como um todo, a gente tem esse raciocínio clínico aí de tentar entender o que é que está acontecendo com esse bebê, tentar entender o que é que está acontecendo com essa criança, né? A gente avalia o corpo dos pés à cabeça, procurando esses desequilíbrios, essas disfunções, essas tensões em vários sistemas do corpo que pode explicar a causa desse problema. A gente consegue atuar em muitas áreas também, certo? Tanto na ortopedia, na respiratória, certo? Nas questões posturais, na questão do desenvolvimento neuromotor, então eu vou explicar isso para vocês também, beleza? Então é algo que a gente consegue trabalhar muito bem nesse quesito, nessas duas áreas, beleza? Então, por exemplo, o fisioterapeuta é muito conhecido pediátrico como o profissional que trabalha no desenvolvimento motor dessa criança, né? Sei lá, a criança pulou fases, ou não está conseguindo andar, ou está tendo um atraso aí, chegou em quase 2 anos de vida, 1 ano e meio, essa criança não anda ainda. Então, profissional que trabalha nessa área do desenvolvimento psicomotor, fisioterapeuta, vai estimular, fazer exercícios, enfim, de forma lúdica, num ambiente adequado, para estimular esse bebê, essa criança, a fazer aqueles movimentos que estão limitados, que ele não está conseguindo, que ele está atrasado,
né? Só que aí a gente também da terapia manual consegue atuar um pouquinho. Pô, será que se existia uma restrição ali no quadril daquele paciente, no acetábulo, no sacro, ou seja, na região pélvica, por exemplo, daquela criança, não pode estar influenciando diretamente aí na mobilidade, pode atrapalhar, por exemplo, o desenvolvimento, a deambulação dessa criança? Pode sim. Tá? Então olha aí como a terapia manual pediátrica, o profissional que trabalha aí com osteopatia, com as mãos, ele consegue dar uma ajudinha nessa área. O fisioterapeuta cardiorrespiratório, né? Respiratório pediátrico, que trabalha lá com todas as afecções respiratórias, asma, bronquite, UTI, enfim. Ele trabalha muito a região de caixa torácica. Existem exercícios específicos para, por exemplo, mobilizar a secreção que fica ali acumulada nos pulmões e que desregula toda a questão respiratória do paciente. Então ele faz técnicas específicas. Beleza? Na terapia manual a gente consegue trabalhar muito o quê? Caixa torácica, gradil costal, inervações que inervam o pulmão, por exemplo, fáscia do pulmão. Ou seja, a gente otimiza essas estruturas, tira as tensões dessas regiões, então o paciente ganha uma mobilidade torácica melhor, a inervação que controla a mobilidade do pulmão ou da musculatura do gradil costal, por exemplo, ela começa a funcionar de uma forma melhor. Olha aí, mais uma vez, a terapia manual colocando a colherzinha e conseguindo ajudar em pacientes respiratórios também. Então entende que as profissões e que as especialidades, na verdade, elas andam em conjunto, certo? Não existe essa ou essa é melhor, não. É um conjunto, certo? É um tratamento dos profissionais das especialidades para um único objetivo, que é a melhora desse paciente. Beleza? Então é muito importante, pessoal, a gente ter isso em mente, de que o fisioterapeuta que é especialista em pediatria, do que o fisioterapeuta que é especialista em terapia manual pediátrica, é importante para o paciente em diversas causas, em diversas probleminhas, como eu comentei com vocês, dessas patologias e disfunções. Por quê? Porque é o profissional que está apto, tanto na questão do conhecimento teórico, prático, tem todo um know-how para conseguir ali trabalhar nas questões específicas de cada paciente, para a gente conseguir desenvolver e melhorar o que aquele paciente está apresentando lá para a gente. Seja numa questão respiratória, seja numa questão ortopédica, seja numa questão até oncológica, certo? Existe fisioterapia específica nessa área também, beleza? Então uma fisioterapia bem feita, com raciocínio clínico, com embasamento científico, ela tem resultado muito bom, tá? Ela tem resultados rápidos, beleza? Então, pessoal, aquela fisioterapia que a gente está acostumado de 20, 30, 40, 50 sessões, esqueçam, beleza? Infelizmente, a gente está muito acostumado que a fisioterapia é aquela coisa que não resolve o problema, que tem que fazer 40 sessões. Aquilo ali, infelizmente, não é uma fisioterapia de verdade e é muito presente nos planos de saúde, por exemplo. Né? O profissional, ele infelizmente ganha um valor muito baixo no plano de saúde e aí ele precisa fazer um atendimento mais coletivo, atender mais pessoas ao mesmo tempo para ganhar relativamente melhor. Então, acaba que ele não consegue traçar um plano de tratamento individualizado para cada bebê, para cada criança, acaba tratando num curto espaço de tempo, não cria um raciocínio, não tenta entender o que é que está acontecendo com aquele paciente e, infelizmente, o resultado não é positivo. O paciente não evolui, literalmente. Beleza? Então isso, pessoal, não é fisioterapia. Aquela fisioterapia lá de levantar pezinho, de colocar choquinho, aquilo ali não é fisioterapia, tá? Aquilo ali é enrolação. Beleza, pessoal? Fisioterapia de verdade tem resultados rápidos, duradouros e o paciente consegue evoluir de uma forma satisfatória em um curto espaço de tempo. Beleza? Eu gosto de falar isso com vocês porque muita gente fala, fisioterapia, não, demora demais. Meu pai fez fisioterapia, meu filho fez fisioterapia e não deu certo, não evoluiu, não teve resultado nenhum. E isso acaba manchando aí, né, o nome da profissão,
manchando aí os profissionais, porque infelizmente são pessoas que procuraram um serviço de plano de saúde, não foi um serviço, né, particular, individualizado, tá? E infelizmente está diretamente aí ligado com resultados ruins, tá? E aí muita gente me pergunta também o seguinte: meu Deus, como é que o fisioterapeuta ele vai tratar refluxo? Como é que o fisioterapeuta ele vai tratar cólica, disquesia? O simples fato, pessoal, é que a gente entender que o nosso corpo é altamente complexo e que o nosso corpo é altamente inteligente e ele tem toda a capacidade do mundo da autocura, de auto se regular, ele só precisa do estímulo correto, é a gente entender que a fisioterapia consegue trabalhar assim nesses casos, tá? Nós brasileiros, nós somos muito acostumados a fazer o quê? A querer um milagre na nossa vida, né? Então eu trabalhava muito com dor, isso é engraçado, antigamente, e a gente lida muito com pessoas que estão com dor, né, há vários anos, dor crônica, e quando a gente sabe que para tratar esse tipo de paciente ele precisa mudar o seu estilo de vida, né? Então mudar a alimentação, começar a praticar uma atividade física, ter alternativas aí que façam a modulação do seu estresse, do cortisol, está diretamente ligado com a sensibilização central, ou seja, o paciente vai sentir mais dor, tá? Só que ninguém quer fazer isso. Todo mundo quer pegar uma pílula mágica, tomar, dormir e acordar bem, certo? Ninguém quer fazer o esforço para conseguir chegar naquele objetivo, para conseguir melhorar a sua saúde, beleza? Então é por isso que é muito difícil as pessoas acreditarem que o profissional apenas com as mãos, com a terapia manual, vai mexer em lugares específicos, melhora uma cólica, melhora um refluxo, melhora uma disquesia, certo? Melhora uma constipação, porque fomos criados para achar que remédio resolve tudo, certo? Mas na verdade não estou dizendo aqui, pessoal, pelo amor de Deus, que remédio não funciona. Ele é bom e salva muitas vidas, quando bem indicado, certo? Mas existe muita coisa que o remédio ele só maqueia o sintoma. Ele remedia, na verdade o próprio nome já fala, o que aquele paciente está sentindo. Mas resolver a causa do problema, isso se torna mais complicado. Beleza? Então, nós fomos educados, a nossa população foi educada que o remédio é o milagreiro, é o curador. A gente toma aquela pílula mágica que resolve tudo, de AVC a infarto do miocárdio, beleza? E a gente sabe que não é dessa forma, certo? Então, puxando aí para a terapia manual, por exemplo, como é que a gente vai conseguir tratar um refluxo? Gente, nosso corpo, ele é feito de movimento. Todas as nossas estruturas do nosso corpo, músculo, nervo, artéria, fáscia, ela precisa ter uma boa mobilidade, elas precisam se movimentar, certo? O nosso corpo não é algo fixo, parado, igual uma pedra, certo? Nosso sangue está a todo momento circulando, o nosso diafragma está a todo momento subindo e descendo essa musculatura, comprime as vísceras abdominais, comprime o nosso pulmão está a todo momento, né, fazendo a inspiração e a expiração, ou seja, está crescendo e diminuindo, certo? O fluxo sanguíneo está a todo momento indo para os músculos, o nosso corpo literalmente precisa de movimento para gente funcionar bem. Então, quando existem estruturas específicas no nosso corpo que estão com essa falta de mobilidade, que estão com um movimento prejudicado, aí as doenças começam a aparecer. Beleza? E o grande legal da terapia manual pediátrica é que a gente consegue tratar a disfunção antes que ela se torne uma patologia. Eu falo isso sempre aqui para vocês, como por exemplo uma assimetria craniana que pode dar problemas visuais, estrabismo, miopia, astigmatismo, problemas de DTM, dores de cabeça na fase adulta, certo? A gente consegue tratar isso antes do que se torne um problema verdadeiramente na vida adulta, entendeu? Por quê? Porque essa falta de mobilidade no corpo pode comprometer essas estruturas e as doenças começam a aparecer, certo? Então, quando a gente fala de um refluxo, por exemplo,
Faz total sentido a inervação que sai do crânio, que controla a válvula do estômago, ela está comprometida, ela está comprimida, por exemplo, seja por questões de vida intrauterina, digamos assim, lá do bebezinho, ou questões do parto, um parto difícil, e essa inervação ela está comprimida, ela não consegue mandar o comando lá para a válvula para dizer, ó, fecha, agora precisa fechar, ou então, ó, agora abre, vai abrir. Tá entendendo? Isso não acontece de uma forma adequada. Então o refluxo vai acontecer. O que é o refluxo? Nada mais é do que o retorno do conteúdo gástrico para o esôfago, certo? Se tem uma válvula lá que está descontrolada, ela não está conseguindo fechar na hora que tem que fechar, abrir na hora que tem que abrir, esse refluxo vai acontecer. Então olha como não é difícil a gente entender isso. E por que a gente acha que tomar uma medicação, um comprimido, a gente vai resolver um problema desse tipo, certo? Se a medicação, na verdade, ela pode agir aí ou acelerando o processo digestivo do bebê para que essa regurgitação não aconteça, ou deixando o ambiente do conteúdo gástrico menos ácido para, se esse leite voltar ali para o esôfago, não queimar tanto, o bebê não vai sentir tanta azia, certo? Então, tá resolvendo o problema? Não. Certo? Tá dando uma melhorada no sintoma. Ícaro, o remédio não é importante para o tratamento do refluxo? Pelo contrário, é muito importante. Por quê? Porque ele vai dar um conforto ali momentâneo para aquele bebezinho, para aquela criança, enquanto o corpo se reequilibra através da terapia manual, por exemplo. Porque ele tem uma tensão em base de crânio que está irritando essa inervaçãozinha, que não está controlando muito bem essa válvula do estômago. Então a gente tratando com a terapia manual, tirando essas tensões, a gente vai fazendo com que esse corpo sozinho encontre a sua autocura, a sua autorregulação, entendeu? Tem mecanismos próprios que ele consegue fazer isso. Mas enquanto isso, o remédio vai dar um conforto, vai ajudar ali naquela azia, então o bebê não vai ficar muito irritado, o bebê não vai chorar, não vai sentir dor, entendeu? Mas entende que a medicação por si só, ela não é a resolução de todos os problemas, e isso acontece com tudo, galera. Por exemplo, medicação para diabetes, medicação para pressão alta, se você não muda o estilo de vida, se você não muda a sua alimentação, se você não dá possibilidades de seu corpo funcionar de uma forma melhor, mais adequada, com menos sobrecarga, a medicação ela não vai resolver, ela não vai ajudar, beleza? Então eu acho que na verdade a gente precisa fazer uma reeducação na população e entender que a medicação não é a salvadora da pátria, tá? Ela não é a pílulazinha mágica que resolve todos os problemas. Para mim isso faz todo sentido, beleza? E quando a gente fala da terapia manual, ela entra nesse quesito. E também na fisioterapia convencional pediátrica. Por exemplo, um paciente que teve um problema do desenvolvimento motor, no neurodesenvolvimento motor, teve alguma afecção aí no sistema nervoso central, o paciente ele vai ser trabalhado ali para voltar a conseguir trabalhar a movimentação do corpo, a desenvolver suas habilidades que foram perdidas, ou seja, fazer uma neuroplasticidade, novas formações de neurônios no sistema nervoso central, através do quê? De uma terapia manual, de exercício, de repetição de exercícios, certo? E isso quem faz? O fisioterapeuta. Existe uma pílula mágica para isso? Não. Beleza? Então, vamos parar um pouquinho, deixar de duvidar das coisas e achar que só o profissional que trabalha com medicação ou cirurgia que consegue resolver os problemas. Ah, a cirurgia resolve tudo, a medicação resolve tudo. Não é bem assim. Beleza? Então é muito importante a gente ter isso em mente, porque é a base de todo o nosso raciocínio clínico, é a base de tudo que a gente faz. O fisioterapeuta é aquele profissional que trabalha especificamente e exclusivamente tentando entender quais são as disfunções e as afecções e as dificuldades daquele paciente desempenhar a melhor função do seu corpo, seja ela respiratória, seja ela postural, seja ela no neurodesenvolvimento motor, beleza? E quando a gente fala de terapia manual, a gente olha o corpo como um todo e tenta entender que se existir ali obstáculos, que são as tensões, que prejudicam aquele corpo de funcionar da sua melhor forma, o paciente ele pode apresentar diversos sinais. Cólica, refluxo, disquesia, torcicolo congênito,
certo? Falando outro exemplo, por exemplo, o torcicolo congênito, certo? É uma tensão aqui na musculatura, certo? Por que essa criança então não toma um relaxante muscular? Né? Eu acho que muita gente já deve ter pensado nisso aí. Sim, relaxante muscular porque tem uma tensão, mas por que a gente não pensa, por exemplo, a inervação que sai de base de crânio, que é o nervo acessório, que inerva o músculo ECOM, pode estar comprimida por posições não fisiológicas intrauterinas. Imagina um espaço pequeno, bebê comprimido, um parto difícil, irrita essas estruturas, esse nervo fica irritado, mandando informação, essa musculatura fica sempre tensionada. Adianta a gente trabalhar a musculatura? Adianta a gente ficar fazendo alongamento no músculo ou só estimulando a criança a olhar para o lado que ele não gosta tanto? Não, se a gente não vai na causa do problema, beleza? Então entende que o fisioterapeuta é o profissional muito apto que tem know-how de conhecimento teórico e prático para tratar muitas disfunções no corpo do bebê, certo? Patologias adquiridas, congênitas, disfunções, e que a gente vai sempre na causa do problema para tentar resolver aquilo ali de forma de fato efetiva, certo? Então não é difícil, quando a gente começa a ter esse raciocínio, isso não fica algo muito distante, fora da nossa realidade, beleza? Tem muita gente que fala, Ícaro, qual é o melhor momento que eu devo levar o meu filho num profissional, um fisioterapeuta pediátrico, ou um profissional que trabalha com terapia manual pediátrica? Gente, sempre o quanto mais precoce, antes melhor, certo? Então eu recebo muito, por exemplo, um paciente que nasceu prematuro, bebezinhos que nasceram prematuros, sei lá, 35 semanas, 34 semanas, e que infelizmente os profissionais, né, de primeiro contato, que tiveram o primeiro contato ali com as mães, não orientam essas mães que eles vão precisar fazer uma estimulação precoce com fisioterapia, certo? E já é dito na literatura que isso é muito importante. Beleza? Por quê? Porque a gente vai evitar que essa criança desenvolva, né, um atraso do desenvolvimento motor, ou pelo menos fazendo uma estimulação precoce o quanto antes, a gente vai minimizar os atrasos no neurodesenvolvimento psicomotor dessa criança, certo? Não, mas se preocupa não. Tá ganhando peso, tá crescendo, tá mamando, tá fazendo cocô direitinho, tá ok. Mas não pensa nessa questão, não tem esse raciocínio. E aí quando o bebezinho começa a chegar lá com 5, 6 meses, 7 meses, não tem controle de tronco, não consegue sentar, não consegue iniciar a introdução alimentar porque ele não está em todos os sinais de prontidão, não consegue sentar, não sustenta a cabeça, não sustenta o tronco, eita, aí encaminha para o fisioterapeuta. Entende? Que esperar sempre é pior, a gente precisa, na verdade, tratar o quanto antes. E quando a gente fala de terapia manual, é a mesma coisa, certo? Nos Estados Unidos e na Europa, eu canso de falar isso aqui para vocês, os profissionais eles estão dentro da sala de parto. Então o bebezinho nasce, o pediatra faz todas aquelas avaliações, logo depois o profissional que trabalha nessa área já avalia e já trata porque vai ter alguma coisa para ser feita naquele bebê. Seja por questões de vida intrauterina, bebê muito grande, barriga pequena, problemas na gravidez, uma mãe que teve problema, precisou ficar muito de repouso, mais repouso para essa mãe, mais compressão nesse bebê, menos espaço, menos movimento, ele vai se movimentar menos. Se ele se movimenta menos, mais compressão. Mais compressão é igual ao quê? Mais disfunção, mais tensão, mais estruturas vão estar comprometidas, irritadas, ou seja, o bebê pode apresentar muitos sinais, não são sintomas, porque o bebê apresenta sinal pra gente, são sinais que ele pode apresentar e que a gente acha que é normal. O bebezinho chorar, não dormir, ter refluxo, ter cólica, mas se preocupa não, com 3 meses passa, tá? Então assim, isso na nossa visão que trabalha nessa área, isso não existe, tá? E sempre aquilo, esperar para ver não é uma opção. Então, eu falo muito isso aqui, principalmente em pacientes que estão em tratamento de assimetria craniana, porque tem muito profissional que ainda fala bem assim, mãe, se preocupa não, tá amassadinho, mas isso aí vai resolvendo com o tempo, ou então o cabelo esconde, ou então não, tá amassadinho mesmo, vamos esperar para ver como é que fica. Não existe isso, galera. Esperou, perde janela de crescimento ósseo,
perde janelas importantes que a gente conseguiria reverter esse problema o mais rápido possível e com efetividade maior, tá? A literatura já traz isso pra gente, beleza? Então, tem gente que fala muito, sim, Ícaro, e eu levo para qual profissional? Físio, terapeuta, profissional que trabalha com terapia manual, osteopatia, né? Pessoal, vai depender de cada caso. Eu dei esse exemplo para vocês do torcicolo congênito, por quê? Porque às vezes o torcicolo, não necessariamente, eu falei isso com vocês essa semana, a disfunção é apenas nesse músculo do pescoço, no ECOM, certo? Às vezes existem tensões em outras áreas do corpo, nas fáscias, por exemplo, na pelve. Então, às vezes o bebê pode ter um problema na pelve, uma disfunção na pelve, e aqui em cima é que vai ter a repercussão, então ele vai ter uma limitação de movimento dessa cervical, certo? E aí, qual é o profissional que está apto para tratar isso, certo? Vai depender. Às vezes essa disfunção, esse torcicolo, ele é tão intenso que só a gente liberar as tensões e ele ganhar a amplitude de movimento não é o suficiente. Às vezes o bebezinho chegou com 4, 5, 6 meses, passou por muitas fases do desenvolvimento motor todo travado, todo tenso, limitou muito o movimento, então ele perde muitas coisas. Questão sensorial, trazer as coisas na linha média. Então ele perdeu marcos importantes do desenvolvimento motor. E isso quem vai fazer? O fisioterapeuta pediátrico, que trabalha com desenvolvimento psicomotor, neuropsicomotor, certo? Então entende que às vezes precisam das duas áreas trabalhando em conjunto para a gente conseguir resolver esse probleminha. Tá? E também não adianta, por exemplo, um bebê que tem um torcicolo muito intenso fazer apenas fisioterapia se ele precisa liberar, por exemplo, a inervação, os ossos do crânio, para liberar o nervinho que libera a musculatura, que relaxa, e aí ele vai ganhar amplitude, ou vai liberar a pelve lá embaixo para soltar aqui em cima. Então entende que a terapia manual nesses casos são importantíssimas e que se fizer só a estimulação na fisioterapia para o desenvolvimento motor, o resultado ele pode não ser tão satisfatório, ele pode demorar muito ou até não ter um resultado legal, certo? Mas aí, à medida que a gente trabalha esse corpo, libera essas tensões, a fisioterapia deslancha, beleza? Então, depende de cada caso. Quem é meu paciente sabe que eu encaminho muito aí para fisioterapia e eu acho que quem trabalha tanto na fisioterapia pediátrica quanto com a terapia manual, a gente tem que saber os limites da nossa área, certo? Então a gente tem que entender que trabalhar em conjunto é muito melhor para todo mundo. Então, se eu sou fisioterapeuta, eu percebi lá que, esse paciente ele não está evoluindo aqui nos treinos, né, no desenvolvimento motor, parece que tem alguma coisa que está prejudicando, sei lá, essa pelve, ele tem um problema aí nessa região desse pescoço, ele tem uma limitação de rotação. Eu acho que o profissional que trabalha com a terapia manual vai me ajudar nesse caso. E o contrário também é verdadeiro. Peguei o paciente, vi lá, tá todo cheio de tensão, mas trabalhei o corpinho dele todo, deixei ele todo liberadinho, ganhei amplitude de movimento, trabalhei todas as disfunções, mas eu vou ver o desenvolvimento motor dele não tá legal, não tem um controle cervical tão bom, não roda, não gira, não faz esfinge. Tá entendendo? Quem é que vai trabalhar com isso? O fisioterapeuta pediátrico. Beleza? Então, a gente precisa ter isso. Essa semana, acho que tem mais ou menos uns 15 dias, eu recebi uma paciente de tia Cacá, por exemplo. Ela é uma fisioterapeuta aqui da minha cidade, trabalha muito com neurodesenvolvimento, certo? E ela me mandou um paciente com síndrome de Down. Falei, cara, eu tô aqui trabalhando com ele, mas eu sinto alguma limitação aí nesse pescoço, nessa cervical, queria que tu desse uma olhada. Tratei ele, ele voltou semana seguinte e falou, rapaz, tá totalmente diferente. Deslanchou aqui no atendimento. Então entende que a gente precisa saber identificar, certo? E até vocês, pais, tem muita gente que fala, Ícaro, é melhor levar para quem primeiro? Eu recebo muita mensagem desse tipo. Eu levo para você ou para fulano? Eu levo para cicrano primeiro ou para você, certo? Não existe isso, não existe o melhor ou o pior, tá? Existe uma avaliação específica para a gente identificar as reais necessidades daquele paciente e fazer a intervenção necessária, seja na minha área ou encaminhar para um profissional adequado. Beleza, pessoal? Etla falou,
estamos à procura ainda, muito difícil encontrar fisiopediatra. Infelizmente aqui é carente mesmo nessa área. Eu acho que a área de pediatria, de uma forma geral, ela é um pouco carente em todo lugar, né? Não é todo mundo que tem aptidão a trabalhar com pediatria, né? A galera foge um pouco muito dessa área. Então eu acho que falta muito profissional, sim, mas vai dar certo, tá, Etila? Depois me conta aí. Eu sei que você teve uma experiência ruim, né, lá no SUS, com fisioterapia pediátrica. Teve mais alguém que mandou alguma mensagem aqui, tô tentando procurar. Mas não desiste não, Etila, vai dar certo. Qualquer coisa vai falando comigo no Instagram, beleza? Me manda uma mensagem lá no WhatsApp. Galera, então eu acho que o que eu queria falar mais ou menos é isso para vocês, certo? Falei um pouquinho da fisioterapia pediátrica, né? Quais são aí as áreas que a gente pode atuar. Falei um pouquinho da terapia manual, como é que a gente trabalha, mas eu canso de falar isso aqui para vocês, que nosso raciocínio ele é geral, a gente tenta entender disfunções no corpo que podem estar levando a essa disfunção, a esse sinal que o bebê apresenta, né? Torcicolo, cólico, disquesia, assimetria craniana, refluxo, né? São as causas, são as coisas mais frequentes que aparecem aí no nosso consultório de terapia manual pediátrica, beleza? Quem tiver alguma dúvida pode falar comigo ou pode mandar aqui que eu vou falando com vocês. Vou respondendo vocês. A Andressa falou muito bom. Oi, Andressa, muito obrigado. Quem tiver dúvida, vai mandando aí pra mim, que eu vou respondendo todo mundo. Tô aqui tentando, acho que eu perdi a mensagem, não tô conseguindo achar. Andressa, sou da área de neuroinfantil. Quando abrirá a nova turma em janeiro da terapia manual? Então, a gente vai abrir, a gente tá já começando, né, a fazer aí os trabalhos para abrir a nossa nova turma, certo? E acho que nesses próximos meses, no próximo mês aí a gente já tá começando a abrir, certo? Aguenta aí um pouquinho a ansiedade, eu sei que gera um pouquinho de ansiedade, tô recebendo muitas perguntas do pessoal no direct perguntando sobre a nova turma, mas é porque a gente tá organizando algumas coisas, gravando conteúdos novos, certo? Postando muita coisa lá, e aí, como tá sempre em atualização, a gente quer deixar tudo okzinho para quando vocês entrarem tá tudo nos conformes, beleza? Tô me apaixonando por essa área. Andressa, eu sou suspeita a falar, mas assim, quando eu entrei na pediatria, literalmente foi um divisor de águas na minha profissão, né? Como eu falei para vocês no início da aula, eu trabalhei muito com dor, certo? Então, o meu início de carreira com a terapia manual, com a osteopatia, foi tratando pacientes com dor, mas já tive, assim, uma diferença muito grande, mas depois que eu entrei na pediatria, foi um divisor de águas total. Tanto na questão de resultados, certo? Porque bebês, eles respondem absurdamente mais rápido ao tratamento do que um adulto, porque é novinho, o corpo está em desenvolvimento, muitas disfunções ainda são agudas, não são crônicas, né? Então a gente consegue resolver muito rápido, em um curto espaço de tempo, não precisa de um acompanhamento muito grande, então isso faz com que a gente tenha uma oportunidade maior de atender mais pessoas, mais pacientes, cobrar um valor que seja mais justo para o nosso atendimento. Então foi um divisor de águas aí na minha carreira, quando eu entrei na pediatria. Você já é formada, Andressa? Acho que tu falou que já trabalha na neuroinfantil, né? Maravilha. Você já tem um conhecimento legal. Você vai ver que a terapia manual ela ajuda muito nessa área, certo? Porque muitas vezes o paciente tem algum atraso no desenvolvimento motor, não consegue passar por algum marco, por exemplo, do desenvolvimento motor, porque existem tensões específicas, sei lá, na cintura escapular, no quadril. O paciente não engatinhou, por exemplo. Disfunção de quadril está totalmente relacionado a o paciente não conseguir andar, não conseguir engatinhar, por exemplo.
né? Ah, o paciente teve um torcicolo, ele não experimentou as rotações, então quando ele vai engatinhar, ele puxa uma perna, né? Isso é bem comum acontecer. Por quê? Porque o torcicolo não foi tratado. Então, quando a gente faz só o trabalho com o desenvolvimento, a estimulação lá, parece que não anda, a gente enxuga gelo, né? Quando a gente tem esse raciocínio da terapia manual, que a gente trata esse paciente, ele deslancha no tratamento. Carlinha, minha filha tem sequela de hipóxia e hoje ela não mexe um lado do corpo. E aí ela vinha até se interagindo bem e devido a ela ter outra crise convulsiva, ela não está mais interagindo. E aí estamos com medo dela ter ficado com sequela nos olhos. Ela tem 2 anos e 6 meses. É interessante vocês... Ela já tem um acompanhamento com um neurologista, certo? É importante um neuropediatra te acompanhar. Quem tem bebezinho, quem tem alguém... que está com alguma questão neurológica envolvida, certo? É importantíssimo você ter um acompanhamento do neurologista, porque precisa ter esse acompanhamento de tantos em tantos tempos, porque precisa estar mapeando aí, né? Ver se está tudo ok, se aconteceu uma nova crise, se comprometeu outras estruturas. Mas de qualquer forma, fisioterapia, terapia manual ajuda muito aí sua filha, beleza? Independente do acompanhamento neurológico. Ok, Carlinha? A possibilidade do curso ser presencial também ou semipresencial? Andressa, então, a proposta do TEMAP, que é a terapia manual pediátrica avançada, ela é totalmente online, certo? Mas ela é totalmente online porque, na verdade, na minha concepção e pelo estilo que a gente faz a nossa formação lá do TEMAP, eu consigo dar muito mais atenção para vocês quando o curso é online do que o presencial, tá? Porque no presencial, sei lá, formei turma em São Paulo, fico 3, 4 dias dando o curso, depois eu vou embora, você nunca mais me vê na vida, tá? No nosso curso online não, existe um acompanhamento, existe grupo de WhatsApp, existe encontros mensais que a gente vai tirando dúvida, discutindo caso clínico, você tem um contato direto comigo em um tempo maior, tá? Então a gente consegue tirar todas as dúvidas e ter um acompanhamento mais de pertinho com você, apesar de ser online, tá? Então a nossa proposta é essa, exatamente porque quando eu entrei nesse mundo da pediatria, graças a Deus que minha primeira formação eu fiz com um professor que ele era próximo meu, então ele acabou se tornando amigo, e aí eu tinha o número dele, então gerava muita dúvida, eu tinha muita insegurança, então toda hora eu mandava uma mensagem no WhatsApp para ele, certo? Mas isso foi um diferencial, então o cara que me deu o curso era meu amigo, certo? Se eu faço isso uma formação com qualquer outra pessoa, eu não tenho esse tipo de relacionamento com o professor, certo? Então eu tenho que encarar todas aquelas dificuldades sozinho, certo? E aí com o TEMAP não, com o TEMAP você vai estar ali tendo contato comigo, com outros colegas que estão passando pelo mesmo processo, então o nosso contato ele fica mais íntimo, tá? Carlinha, terapia manual, acho que aqui em Petrolina não tem. Eu sou esse profissional. Trabalho com osteopatia e terapia manual pediátrica. Me manda um direct aí que eu mando o contato de marcação de consulta, tá, Carlinha? Ah, então é tipo uma mentoria. Também, né? Então você entra no TEMAP e a gente tem alguns bônus lá de quem entra na formação e uma delas é esse acompanhamento mensal. A gente tem um encontro por mês, enfim, a gente vai discutindo caso clínico. A gente tem um TEMAP Day também. O TEMAP Day foi uma proposta que nós fizemos para os nossos alunos que todas as dúvidas que vocês têm a gente vai se encontrar uma vez no mês relacionados a posicionamento de mão, né, a técnica. Então vocês ficam com o bonequinho, eu vou falando a técnica, vocês vão posicionando a mão, eu vou avaliando e vou corrigindo aí se tiver alguma coisa errada. Então esse é o TEMAP Day. E também os encontros mensais para a gente discutir caso clínico, tirar dúvida e grupo no WhatsApp. Beleza? Vanessa Mendes, já quero marcar outra consulta contigo. Bora simbora. Manda lá mensagem para a Fabi que eu estou esperando vocês. Vai ser um prazer.
Pessoal, então é isso. Já vai fazer quase 1 hora de live aqui, tá? Quem tiver mais alguma dúvida, quiser falar comigo, pode me mandar um direct, certo? Que eu vou respondendo todo mundo. Semana que vem tem mais, a gente vai começar as nossas lives aí semanais, segundas e quintas, tá? Eu tinha feito a proposta nas terças, mas aí eu lembrei que tem o inglês, eu não consigo, então vai ser segundas e quintas-feiras. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela audiência, foi um prazer estar com vocês hoje aqui e qualquer coisa eu tô à disposição de todo mundo. A Alice botou, meu filho demorou um pouco para nascer e a cabeça dele saiu um pouco amassada. Isso pode afetar alguma coisa no futuro? Pode sim, certo? Esse amassado na cabeça do bebê, ele é fisiológico, beleza? Então, quando o bebê nasce de um parto natural, a deformação craniana que a gente chama, ela é fisiológica. Então, os ossos literalmente precisam se encavalar, subir um em cima do outro, para o diâmetro dessa cabecinha diminuir e esse bebê conseguir passar lá no canal vaginal, tá certo? Mas quando ele começa a respirar pelo diafragma, chorar, mamar no peito, tudo isso faz uma pressão negativa na cabecinha do bebê e esses ossos voltam para o lugar, certo? Então fica aquela cabecinha bonitinha de novo. Só que isso é para ser resolvido com 24 horas. Se seu filho nasceu, passou 24 horas, você ainda percebe que existe algum tipo de assimetria, aquela cabeça ela não é harmônica, existe alguma coisa de diferente ali naquela cabeça, significa que existem tensões exacerbadas ali naquela região, que precisa dar uma mobilizada, a gente precisa ir com a mão, dar uma liberada nessas estruturas, nessas suturas, nos ossos, para essa cabecinha voltar para o lugar bonitinho, tá? E pode ocasionar algumas coisinhas no bebê, como por exemplo um refluxo, uma cólica, uma disquesia, porque inervações importantes passam entre um ossinho e outro, e então se esse osso está tenso, está encavalgado, tem cavalgamento de sutura, esses nervinhos podem ficar irritados e o bebê pode apresentar alguns sinais desse tipo, beleza? O curso é só para quem já tem curso de osteopatia? Não. Na verdade, você só precisa ser fisioterapeuta, tá? Então, fisioterapeutas a partir do 6º semestre já podem entrar no TEMAP, tá? Então, vocês já conseguem fazer a formação da terapia manual avançada pediátrica e já conseguem atender tranquilamente com o conteúdo que tem lá no curso. Vai ficar salvo, viu? Se preocupe não que dá para você assistir. Mas não, o TEMAP não necessariamente... Não, na verdade, você não precisa ser osteopata. Você só precisa ser fisioterapeuta. Beleza? Então, se você for fisioterapeuta, a partir do 6º semestre, você já consegue trabalhar aí com a terapia manual pediátrica e entrar lá no TEMAP. Beleza? Alguém mais tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Acho que não. Pois bem, muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. E a gente se vê na próxima semana, beleza?